um Ctrl Enter, executei, ok, foi executado com sucesso. Eu estou dentro de uma transação, lembrem. Se eu passar aqui, ó, em um outro, né, em um outro terminal que não está sendo executada uma transação, vejam só, aquele registro, o 5, que eu inseri, aqui ainda não aparece, certo? Por quê? Porque eu ainda estou dentro de um bloco de transação. Agora, se eu pegar dentro desse bloco aqui e fizer um select, olha, veja que o 5 consta, ó. Porque aqui ainda está em estado de efetivação, ainda estou fazendo, ainda está ativo aqui a minha transação, ainda está sendo executados os comandos. E nesse outro aqui, ele não está vendo o que está sendo executado lá dentro. Então eu vou passar para o próximo comando aqui. Eu vou dar um outro insert na tabela tipo, né? Os seguintes valores. O valor 6, o código, ok? Lavagem de motor. Seu motor vai sair bem lavadinho lá do seu carro, vai sair beleza, tá? Então vou executar aqui o nosso próximo serviço. Serviço executado aqui com sucesso, né? Se eu der um select aqui dentro, vejam, acompanhem aí. Eu tenho meus dois registros aqui, ó, o 5 e o 6. Ainda estou dentro da minha transação, eu não finalizei ela com commit ainda, lembrem. Se eu vier no outro terminal aqui, ó, e der novamente comando select, essas alterações ainda não estão disponíveis para mim, ok? E então aqui eu vou finalizar. Vou dar um commit, quer dizer, todos aqueles comandos foram executados com sucesso, e vou gravar então a minha transação, ó. Vejam que ele saiu do estado aqui, agora voltou ao estado inicial, foi concluído. E agora, aqui, se eu der esse comando novamente, vejam, os registros 5 e 6 já aparecem. Quer dizer, eles ali, eu terminei aquele meu bloco da minha transação, lembra? Begin, insert, registro 5, inseri o registro 6 e fechei com commit. Depois que eu terminei todos aqueles passos, é que aqueles dados vão ficar disponíveis para outras transações, para outras consultas de usuário, ok? Vamos a mais um exemplo aqui. Eu vou iniciar novamente a minha transação com begin, ok? Notem aqui que já foi iniciada. Então eu vou fazer aqui, ó, um select asterístico from carro. Vamos ver o que tem na tabela carro? Olha só, tem esses 4 registros aqui. Tem um Vectra, um Fusion, um Ferrari e um Megane, ok? Nós temos esses 4 carros aqui cadastrados. Vamos para a nossa tabela aqui de apoio. Olha, os mesmos registros, viu? Só que aqui eu já iniciei a minha transação e na 3 aqui eu estou fora de uma transação. Então vamos aos comandos. Eu vou inserir na tabela carro os seguintes valores. Vou inserir aqui a placa aqui dele, né, o ZXY1010. É um Corsa Wind, tá? Que cor? O ano aqui 2002 e da cor verde, tá? Parecendo uma varejeira, né? Vamos lá. Então aqui eu vou inserir esse registro dentro do meu transação aqui, ó. Executei o comando. Fora da transação, nada aconteceu, ok? Agora, se eu vir aqui, dentro da minha transação, e der um select, eu posso ver que o carro foi inserido, a comando igualmente o outro. Agora, se por exemplo eu não quero efetivar essas alterações, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um rollback, ok? Então, encerrei aqui minha transação. Se eu der o comando aqui, ó, select asterisco from carro, aquela transação, aquele comando não foi efetivado, ele foi desfeito. E no meu outro aqui também eu posso verificar também que não existe então mais nenhuma então transação, ok? Então, vocês puderam aí observar um exemplo simples, né, de transação que nós trouxemos para vocês. Nós vamos... A importância da utilização de transações em banco de dados. Ela garante que toda transação iniciada termina com sucesso ou ela é desfeita, certo? Então vejamos, todo SGBD que se preze tem que ter um mecanismo para gerenciamento de transações, certo? Por quê? Porque as transações elas são utilizadas para agrupar aqueles comandos, certo?
e permitir que um conjunto de operações, porque muitas vezes uma operação para o negócio, ela depende de várias operações sobre o banco de dados. Igual o professor Evandro exemplificou, uma transferência bancária, que o Manuel fez para minha conta e depois desfez, né? Infelizmente. Então, veja, tem que verificar o saldo, fazer um select, depois tem que usar o update numa conta, depois tem que fazer o update em outra conta, certo? Então, uma ação, uma transação para o negócio se reflete em várias operações sobre o banco de dados. E as transações são usadas justamente para agrupar esse conjunto de operações, certo? E com o mecanismo de gerência de transações, permite-se que essas operações levem, esse conjunto de operações, levem o banco de dados de um estado consistente a outro estado inconsistente, caso aconteça algum problema. Bom, uma outra importância que nós podemos acompanhar no slide é que as transações que envolvem dados compartilhados, elas são executadas o quê? Em sequência, para garantir que uma outra operação, uma outra transação que deseje fazer acesso a um dado que está sendo utilizado, ela não vai fazer uso de um dado, por exemplo, que possa estar desatualizado. Se eu tenho uma tabela de referência, por exemplo, no meu sistema, e uma transação está usando aquele dado, aquele valor que está ali, está trabalhando com aquela tabela, outra transação que vai utilizar esse mesmo dado ali, ela deve esperar normalmente que aquela transação que iniciou a utilização termine, para que então ela possa então fazer uso daquele valor ali que está sendo compartilhado entre outras tantas transações, para não correr o risco de, por exemplo, eu tenho uma variável lá, um valor, que no início dela é valor 10. E aí eu startei minha transação A e dentro dela eu somei mais 5. E se uma transação B é necessário utilizar esse mesmo valor que estava lá, acessar essa variável, por exemplo, agora seria 15, né, antes de concluir essa minha transação, se eu utilizar antes, o dado vai estar desatualizado, porque no final da minha transação A, o valor vai estar em 15, e ele ainda vai estar lendo um valor 10 no início. Então, por isso as transações devem ser executadas em forma sequencial. Temos ainda outra importância, né, Carlos? Temos sim, vamos lá. Então, elas controlam melhor a concorrência de operações e a reconstrução de dados em caso de falha. Então, veja você, se cada comando que for executado sobre um banco de dados for um comando independente de quaisquer outros, certo? Então, fica mais difícil gerenciar. Agora, quando os comandos estão relacionados uns aos outros por meio de uma transação, por exemplo, uma sequência de comandos que aparece entre um begin e um commit, são mais facilmente gerenciados. Por quê? Porque se der algum problema, tudo que está ali naquele caminho, ou seja, basta refazer tudo que está entre os dois comandos, entre o begin e o commit ou o rollback em caso de falha, certo? Então, essa concorrência, quando fala a palavra concorrência, significa o quê? Que, por exemplo, dois comandos podem tentar acessar o mesmo item de dados, certo? Então, a concorrência, no contexto da computação, da informática, de sistema de informação, se caracteriza quando duas operações ou dois objetos querem acessar o mesmo recurso. Um recurso pode ser um item de dados, pode ser uma impressora, pode ser a tela do computador, pode ser o processador. Então, a concorrência é algo muito presente na computação. E em banco de dados não é diferente. Então, essa concorrência ela tem que ser tratada. Como assim tratada? Se dois processos ou dois comandos diferentes querem acessar o mesmo item de dados, se for só para leitura, beleza. Agora, se um dos dois quiser fazer modificação, a modificação que um faz pode influenciar na operação que o outro está fazendo. Então, para que isso não aconteça, utiliza-se o conceito de transações e, utilizando o conceito de transações, a gente consegue implementar o conceito de controle de concorrência, que é o tema da próxima aula. Nós vamos falar bastante sobre isso, sobre o controle de concorrência na próxima aula. Por enquanto, fica-se sabendo que o conceito de transações permite que a gente implemente o controle de concorrência, porque associando os comandos dentro das transações, a gente consegue manter a consistência do banco de dados, desfazendo as operações em caso de falha, se for necessário. Bom, essa unidade lógica que nós estamos falando de trabalho, para que ela possa ser classificada e qualificada como uma transação, ela deve apresentar 4 propriedades. Vamos ver aqui? Atomicidade, nós vamos falar sobre cada uma delas. Consistência,
isolamento